Aô, galerinha do nono ano do Incomar, tudo certo com vocês? Muita saudade, inclusive, saudade do nosso papo, da nossa conversa, da nossa bagunça, desse contato com vocês, que é claro, é único, né? Essa presença que é única aí com vocês, essa energia toda. Mas enquanto não dá pra gente estar junto aí, a gente vai ficando então com. A gente vai ficando nessa forma de atendimento, vão ficando nessa modalidade aí, que é claro, logo logo se restabelece, né? Logo a gente volta aí dentro do possível, dentro daquilo que todos os organismos nacionais, internacionais, municipais, estaduais dizem, tem que ficar aí com medida restritiva, vamos manter medida restritiva, né? Mas, de certa maneira, agora é hora da gente parar e se preocupar, né, principalmente aí com a saúde. Poxa, estava desligada a minha luz aqui, agora sim. Agora ficou melhorzinho, né? Agora tá mais bacana. Muito bem. O que nós vamos falar hoje aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre o módulo 5, tá lá dentro do capítulo 2, o método de Sócrates. Que é esse método de Sócrates ou método socrático? Então, quando a gente fala em Sócrates, nós falamos no primeiro filósofo do período antropológico aí da Grécia Antiga. E antes da gente falar no Sócrates, é importante a gente lembrar que antes do Sócrates vem aí um grupo de pensadores conhecidos como pré-socráticos. Isso é importante para você aí que está fazendo a sua anotação, você que está com o caderno aí, ó, qualquer coisa para o videozinho, vai lá, anota, beleza? Mas não deixa de fazer toda essa anotação que agora vai ser importante, tá? Não fica só com o vídeo não. Vai lá e anota também, faz esse registro no caderno, como se a gente estivesse dando aula, beleza? Show de bola. Então, antes do Sócrates tem um grupo de pensadores chamados pré-socráticos, a gente já falou, já discutiu aí em todas as salas como é que foi o pensamento, como que se caracterizou o pensamento dos pré-socráticos. E é importante lembrar também, galera, que quando a gente fala nos pré-socráticos, cada um tem aí a sua forma de ver como seria então o mundo e como teria se originado o mundo através da arqué. Nesse período novo, nesse antropológico, no período antropológico, não tem mais essa discussão. Agora o problema é basicamente em relação à ética, à política e, claro, né, à verdade. Como é que eu faço para chegar na verdade? Então, antes da gente falar no Sócrates, vamos lembrar quem foram os sofistas. Sofistas, esse grupo de pensadores que também são chamados de relativistas, por quê? Porque eles sabiam muito bem como falar, eles sabiam muito bem como falar em público, eles tinham um dom, é claro, de falar em público, uma oratória muito, muito forte. Essa oratória que eles têm aí vai capacitar eles também, né? Esse poder de falar vai ser possível graças a um método que eles têm aí chamado de antilogia. O que é essa antilogia? É a arte de dizer e contradizer. Então eles conseguiam aí falar sobre determinados assuntos, eles conseguiam se contradizer ao mesmo tempo. Assim, ó, VaptVupt, tá falando ali de um assunto, imagina lá um assunto polêmico, né? Se a gente tivesse em sala agora, ia falar de um assunto polêmico, por exemplo, aborto. Nossa, aborto, eu quero falar, eu quero falar. Não seria um debate, basicamente a pessoa tem a capacidade de poder dizer e contradizer aquilo que ela acabou de falar. E aí, é claro, fica uma situação complicada. Por que eles são relativistas? Porque eles basicamente vão usar esse poder argumentativo de acordo com aquilo que é mais urgente. Ou, eu vou me dar bem agora falando de tal assunto, então eu vou falar dessa forma. Por isso eles vão defender que não há valores morais universais e verdadeiros. Tudo é relativo, tudo depende de uma época. Por exemplo, os sofistas vão defender aí a democracia. Então, eles são contra o governo aristocrático que tinha em Atenas, por exemplo, que é um governo feito por apenas um grupo restrito de pessoas. Eles queriam ampliar isso tudo. E eles vão falar o seguinte: olha, os valores morais da época em que essa aristocracia governa, acaba se considerando o que eles acham que é bom para eles, o que eles acham que é o justo, o que eles acham que é o correto e o verdadeiro. Se um outro grupo se coloca no poder, muda tudo isso. Por isso que eles vão defender que os valores morais não são universais e nem verdadeiros, são relativos. Por isso esses princípios morais são construídos na vida em sociedade.
tá? Outra coisa, qual seria a finalidade da moral? Então, como eu acabei de falar, já que tem esse objetivo, é claro, de um grupo que se estabelece no poder, acaba definindo todas as regras, então é principalmente para regular as relações sociais. Então, regulou as relações sociais, principalmente estabelecendo o que é bom, o que é o justo, o que é o certo, aí pronto, maravilha. Principalmente, é claro, considerando que quem está no poder vai acabar definindo. Isso é sob o ponto de vista dos sofistas, certo? Aí vem quem para quebrar com essa ideia? Antes disso, um dos maiores representantes dos sofistas é Protágoras de Abdera. Ele vai então criar esse método da antilogia e ele vai falar que o homem é a medida de todas as coisas, sendo que o homem então passa a ser a medida para tudo aquilo que vai acabar sendo feito. Tudo parte da vontade humana. Aí vem quem? Vem o Sócrates e o Sócrates vai falar assim, não, não é bem assim, não é desse jeito, tá? Como é que a coisa funciona? A coisa funciona desse jeito. Os sofistas não têm nenhum compromisso com a verdade. Os sofistas, basicamente, eles têm apenas um compromisso com o quê? Só tem um compromisso com aquilo que vai fazer bem para eles em determinado momento, tá? Então agora, se é para falar bem de tal coisa, eu vou falar bem de tal coisa, mas é que assim eu estou me dando bem dentro dessa situação, tá? Só que o sofista ele não defende um ponto de vista fixo. Não, vou defender isso aqui agora. Então beleza. Não, infelizmente, assim para Sócrates não vai servir. Por isso que o Sócrates vai fazer uma crítica severa a essa antilogia, fazer uma crítica maior ainda, aos sofistas, porque eles não defendem o conhecimento. E outra coisa, os sofistas, para ensinar oratória, eles cobram, Você tem que pagar para eles. Já o método que o Sócrates vai acabar estabelecendo, o método socrático, ele não vai cobrar nada. Por que ele chama de dialético? Porque é basicamente baseado no diálogo. Então você vai conversando, você vai estabelecendo perguntas e respostas, e isso vai fazendo um movimento espiral, basicamente até um momento em que a pessoa entenda que de fato ela é ignorante. Mas ignorante em relação ao quê? Então tem uma frase muito famosa do Sócrates, onde ele fala, só sei que nada sei. O que é isso? É o reconhecimento da ignorância. Segundo o oráculo de Delfos, Sócrates era o homem mais inteligente do mundo. Por quê? Porque Sócrates foi a primeira pessoa que reconheceu a sua ignorância, enquanto a maioria das pessoas acredita, não, eu sei tudo, eu sou o bambambam, eu sou o cara. Não, tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Era o que imaginava o Sócrates. Por quê? Você não sabe tudo sobre tudo. Você precisa entender que você não tem o conhecimento, não tem o domínio sobre tudo. E aí é que vem o método socrático. O que ele fazia? Ele ia para a rua, andava aí no meio da rua, e aí parava uma pessoa, parava ali um transeunte, começava a fazer perguntas para aquela pessoa. E perguntava, e perguntava, e perguntava. E a conversa dele ia indo nesses diálogos onde ele vai fazendo questionamentos. E aí chegava um determinado momento que a pessoa, poxa, mas esses questionamentos estão me levando a entender que eu conheço alguma coisa sobre o mundo, mas a maioria eu não sei como é que funciona, a maioria das coisas eu não sei. Até que então a pessoa reconhecesse a sua própria ignorância. No método socrático, em primeiro lugar, nós temos a ironia, que é essa parte de perguntas. Eu coloquei essa imagem aqui justamente para mostrar o quê? Raul Seixas e a música dele, Mosca na Sopa. Por que mosca na sopa? O Sócrates, inclusive, foi chamado de mosquito ou mosca. Por quê? Porque ele vivia enchendo o saco das pessoas, igual aquela mosquinha chata que fica incomodando. Por quê? Porque ele fazia as pessoas enxergarem aquilo que muitas vezes, às vezes não gostavam muito de ter que enxergar, e era mais vezes cômodo ficar em uma situação mais favorável, e aí ele ia lá, incomodava e perguntava até que a pessoa, poxa vida, é verdade. Pior que o Sócrates está certo naquilo que ele está falando, pior que o Sócrates tem razão. Fez eu enxergar uma verdade que eu sabia que existia, mas não queria aceitar. Ou fez eu entender algo que é fundamental, que é importante e que, é claro, eu não conseguiria se eu não questionasse. E aí, nessa parte aí da ironia, a pessoa então ela era levada através dessas perguntas, era conduzida por Sócrates a entender que não sabe de nada. Na segunda parte vem a maiêutica, que é o quê? Que é o parturejar, que é o nascer de ideias. O Sócrates fala que
A mãe dele era parteira, né? Ela fazia partos de crianças. E ele falava, eu também sou parteiro, mas a única coisa que eu faço aí são partos de ideias. Eu vou lá e parturejo ideias. Eu faço as ideias nascerem. Assim eu ajudo as pessoas a entender um pouco mais sobre a verdade, um pouco mais sobre o mundo. E aí, é claro, fica para nós essa importante contribuição do Sócrates em relação a quê? Em relação à parte mais importante do conhecimento, a parte mais importante da filosofia. O que é a filosofia? A filosofia é a grande área do questionamento. É aquilo que vai fazer a pergunta o tempo inteiro. É o que vai questionar em todos os momentos, todas as situações possíveis. Sócrates, infelizmente, acabou falecendo. Ele foi considerado perigoso, ele foi considerado subversivo pelos políticos de Atenas. Por quê? Porque ele fazia as pessoas enxergarem as coisas como funcionam. Então ele fazia as pessoas entenderem, olha, politicamente essa coisa aqui tá errada, tá? Tá errado. E aí o povão começou a entender muito de política e para não se tornar um perigo maior ainda, os políticos de Atenas falaram, não, vamos eliminar o mal pela raiz. E condenaram Sócrates à morte. Ele teve que beber aí um veneninho chamado cicuta. Mas o seu legado acabou ficando aí, né, principalmente para Platão, um dos seus principais discípulos aí na sequência. Pessoal, anotem aí esses slides, né? Anota, faz o seu esqueminha, para o vídeo, responda as perguntas que tem aí, no finalzinho desse módulo, as perguntas que estão aí, ó, a partir da página 288, vocês conseguem ter uma ideia aí, conseguem também verificar, elaborem as perguntas de vocês e qualquer dúvida, o que tiver de dúvida aí, qualquer coisa, passa para a Kiara ou passa para mim, chama lá no meu Instagram, Thiago Yastiak, né? Vai lá, já aproveita, segue a gente, mas não fique em dúvida, beleza? Um grande abraço, um forte abraço para vocês, desejando aí ó, tudo de melhor para vocês. Até mais, beijão.